Obrigado. Obrigado. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Que coisa boa estar aqui com vocês. Fico feliz. Obrigado pelo convite. Dani fez o convite, a turma toda aí. Fico muito feliz. Feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Bora lá, vamos ler a Bíblia? Daniel capítulo 3. Abra comigo aí, capítulo 3, versos 13 a 18. Encontrou aí? Foi? Diz assim, então Nabucodonosor, 3:13, isso. É isso mesmo? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Então Nabucodonosor falou e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Até aí. Deus, a tua palavra fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Um dia, irmãos, todo cristão, ele já foi, ou será provado com relação à sua identidade. E o que eu quero dizer com isso, com a identidade? Sobre quem você é. Sobre o que você pensa. Sobre o que você quer ser no futuro. Seus pensamentos, suas convicções. Se você ainda não foi provado, será. E aí, qual é a resposta que você vai dar? Vai chegar o dia em que você vai ter que assumir uma posição. Não só diante de Deus, mas diante de pessoas. E não diante de pessoas que você não conhece e, por não conhecer, não se importa tanto. Mas você vai ter que assumir uma posição diante de pessoas que, de repente, você ama e ama muito. De amigos muito chegados, de pessoas muito queridas, que de repente vão confrontar o que você pensa e você vai ter que se posicionar. E o seu posicionamento pode confirmar aquilo que você hoje declara ser, ou pode contrariar o que hoje você declara ser, e quando você contrariar, você vai ter que mudar de posição e talvez de identidade. Eu vou explicar isso melhor, o que eu estou querendo dizer. Ficou confuso? O silêncio e as caras assim me dizem que sim. Vou explicar o que eu quero dizer. O contexto desses camaradas aqui é um contexto muito complicado. Quem era Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eram jovens judeus que eram amigos de um outro personagem muito bacana. Quem era o personagem? Quem? Daniel. Vocês lembram Daniel?
Ficou fácil porque a gente leu o livro de Daniel, né? Mas não ficou fácil porque eu sei que vocês já sabiam. Amigos de Daniel, o que a Bíblia conta sobre esses 4 jovens? Conta que eles eram jovens selecionados do povo judeu para servir ao rei da Babilônia. Qual era o contexto desses camaradas? Eles foram trazidos de Israel. O que tinha acontecido com Israel? Bora, gente, põe a cabecinha para funcionar. Vamos lá, vem comigo. O que tinha acontecido com Israel? Israel tinha sediado a Copa do... Não, né? Israel tinha sido conquistada pela Babilônia. O exército babilônico, quem gosta de filme de época, esses filmes doidos assim, é mais ou menos aqueles filmes, sabe? Que espada, cabeça para todo lado. Foi isso que aconteceu. Ver filme é legal, mas viver isso não deve ter sido legal. E o povo de Israel viveu isso. Então esses jovens aqui provavelmente viram essa cena ao vivo. E não foi com dublê, foram os pais deles. Foram os amigos deles, foram os tios deles. Cabeças rolaram, literalmente. O contexto era esse. Então o exército da Babilônia foi lá, matou, passou a faca em todo mundo. E os que sobraram, eles levaram cativos para a terra deles, para a Babilônia. E geralmente quem que sobrava? Quem que eles poupavam? Os mais jovens. Por quê? Porque seriam escravos mais tempo. Adiantava levar um escravo mais velho? Não, porque ia atrasar a caminhada. Naquele tempo não tinha caminhão, não tinha ônibus, não tinha nada, era a pé. Então pensa você escravizar um bando de idosos. Não ia render. Então eles matavam os velhos. Não adiantava levar crianças pequenas. Por quê? Porque também ia atrasar, ia ficar com fome, ia chorar, ia ser um... Ela tem uma trava. Perto em cima da roda dianteira tem uma travinha lá. Eu acho que eu travei ela. A moto. Ainda bem que vocês têm um pastor que é motociclista também. Que resolve o B.O. Onde que a gente estava? Na cabeça rolando. Adiantava levar crianças? Não adiantava. Atrasaria a caminhada. Então, o que faz com a criança? Mata também. Ô, gente, vocês estão entendendo a seriedade da situação? Estou tentando transmitir um contexto para vocês entenderem a cabeça desses jovens. Então, olha, eles viram seus avós sendo mortos, talvez os seus pais sendo mortos, talvez os seus irmãos mais novos sendo mortos, se não irmãos, vizinhos, etc. Enfim, viram a comunidade sendo morta. E aí levaram esses caras cativos para a Babilônia. Jovens. Não só os 4, uma galera. E dessa galera selecionaram os melhores. Os aparentemente mais fortes, mais bonitos, mais capazes de aprender algo novo. E levaram esses caras para estudar as culturas de um reino novo. Lembra do capítulo 1 de Daniel? Que aí pegaram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego e mais um monte de jovens e deram uma alimentação para eles, uma alimentação diferenciada, e ensinaram a cultura dos babilônios e prepararam eles para servir o rei. E aí o que eles falaram? Ah, não, nós não queremos nos contaminar com essa comida, lembra disso? Não queremos nos contaminar com essa comida, a gente quer comer só verdura e água. E aí o chefe dos eunucos concordou, e aí Deus abençoou que eles comeram só essa comida saudável, e aí eles ficaram mais inteligentes, e tudo deu certo, e foi maravilhoso, etc e tal, amém. Mas o que eu quero contar, para a gente chegar nesse texto que nós vemos no capítulo 3, é que tudo que estava acontecendo ali... Sentiu o ronco da bichona, né? Ah, coração até dispara. Cuidado aí, Washington. Ô ciúmes da negona ali, hein? Aí onde que eu estava mesmo? Vocês não estão me acompanhando, hein? Os 4 jovens, é isso aí, os 4 jovens. E aí, o que acontece? A proposta aqui, irmãos, ia muito além só do que escravizar essa turma. Eles queriam incutir uma cultura nova nesses jovens. E quando a gente fala de incutir uma nova cultura, nós estamos falando de mudar uma identidade. Porque quando a gente nasce,
Quando a gente nasce, a gente recebe uma identidade. O que é identidade? Identidade é aquilo que nos identifica. Nós recebemos um nome, sim ou não? Nós recebemos uma nacionalidade. Qual que é a nossa nacionalidade? Sempre quando você preenche uma ficha, você tem que pôr lá: brasileiro. Você põe lá. E quando você coloca ali uma nacionalidade brasileiro, isso está implícito um monte de informação. Ah, esse camarada gosta de jeitinho, porque a gente é brasileiro. Ah, esse camarada não desiste? Nunca. Brasileiro. Ah, esse cara tem sangue quente, porque é brasileiro, latino. São características de uma raça. Obrigado. Eu senti o ronco dela aqui, até meu coração disparou. Uma raça traz uma identidade. Sim ou não? Brasileiro se dá bem em qualquer situação. Sim ou não? O povo brasileiro é um povo alegre. Sim ou não? São características do Brasil e glória a Deus por isso, isso é muito legal. Brasileiro, é cultura, é identidade. O que fizeram com esses caras aqui? Olha, a primeira coisa que mudaram o nome. Os nomes deles eram nomes que o significado remetia ao Deus de Israel. Eram nomes, e naquele tempo o significado dos nomes era muito importante. Você sabe o significado do seu nome? Sabe? Qual que é o significado do seu nome? Uau! Presente de Deus. Meu nome, Leonardo, significa leão forte. Uau! Uau! Naquele tempo era muito importante o significado do nome. O que a cultura fez? Deu novos nomes. E novos nomes que agora remetiam aos deuses da Babilônia. Ou seja, agora você não é mais adorador do seu Deus. Agora nós queremos incutir em você uma nova identidade de adoração a deuses babilônicos. Ananias, Misael e Azarias agora eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abdinego. O que mais que eles fizeram? Mudaram a instrução. Em Israel, eles eram instruídos na Torá. A Torá era a palavra de Deus, o Pentateuco, os livros proféticos. Eles eram instruídos na palavra de Deus. Eles eram instruídos a adorar a Deus, mas agora mudaram a instrução. Colocaram a instrução dos babilônios. O que mais que fizeram para tentar mudar a identidade desses jovens? Mudaram a alimentação. Dizem por aí, pelo menos os cientistas do Instagram, que a gente é o que a gente come. Nó, deu ruim para muita gente aqui, hein? O que nos alimenta nos transforma. E é uma verdade, viu, gente? Mas não só o alimento físico nos transforma, o alimento espiritual também nos transforma. O alimento da mente, aquilo que a gente absorve, nos transforma. O que tem te alimentado? O que tem te alimentado que tem tentado mudar uma cultura e através da cultura a sua identidade? Quem está me entendendo? O que mais que eles fizeram para mudar essa identidade? Mudaram a adoração desses jovens. Eles antes eram adoradores de um Deus vivo e único Deus. Agora essa cultura estava exigindo que eles se prostrassem diante de imagens esculpidas de ouro. E quem não aceitasse adorar essas imagens era levado para fornalha. Era morto. Então agora, entendendo essa cultura, faz mais sentido o texto que a gente leu. E aí faz mais sentido o que eu estou querendo aplicar para nós aqui. Eu comecei dizendo que vai chegar o dia em que nós teremos que assumir uma posição diante da nossa identidade. Ou reafirmamos aquilo que somos e afirmamos que somos, ou negaremos o que somos e seremos levados a crer como o mundo quer que a gente creia.
Sabe o que o mundo quer fazer? Quer mudar teu nome. O mundo quer mudar os teus gostos. O mundo quer mudar os teus deuses. E o mundo faz isso de uma maneira muito sutil. Porque se ele conseguir mudar o teu nome, os teus gostos, as influências sobre a sua vida, sem perceber, sem você perceber, está mudando a sua identidade. O mundo quer mudar o seu jeito de vestir. E aí começa a incutir que determinadas roupas são barangas e outras são legais. E aí começa a incutir na cabeça do jovem, da moça, por exemplo, que quanto mais curta a roupa, mais descolada você é, mais legal você é. Que você vai conquistar um cara legal porque de repente você está com uma roupa mais curta. Mas é o que o mundo tenta incutir. E vice-versa em todas as áreas da vida. Quer mudar o nosso linguajar, o nosso jeito de falar. E tudo isso vai mexendo na identidade que nós somos, porque a gente começa a ter vergonha de falar o que a gente pensa. Porque se hoje você levantar uma bandeira contra as bandeiras que o mundo está impondo para nós, você vai ser ferrenhamente criticado. O tema atual é aborto. Levanta essa bandeira contra o aborto para você ver. É uma questão de identidade, sim, é isso. E aí se você é silenciado, discretamente o mundo está impondo uma nova identidade em você. Ainda que você pense na sua cabeça, não, mas eu não estou mudando meu jeito de pensar, eu não concordo ainda. Porque se o mundo conseguir nos calar, já é o suficiente para começar esse start de mudar quem nós somos em Deus. E deixaremos de ser em Deus para começarmos a ser no mundo. Porque a cultura é incutida, não é da noite para o dia, é aos poucos. E o simples fato de nós não nos posicionarmos, significa que nós já estamos sendo moldados. Porque ou a gente cabe numa determinada forma ou não cabe. Mas se a gente ficar maleável para não confrontar, daqui a pouquinho a gente está entrando na forma que o mundo quer que a gente entre. E Paulo fala claramente, não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a nossa mente não for renovada, se nós não nos posicionarmos, daqui a pouco a gente é o que o mundo quer que a gente seja. Quem está me entendendo? Está entendendo mesmo? É muito sutil. E o mundo mexe na nossa alma. E a nossa alma é frágil. E as pessoas nos perseguem. Talvez a gente não é levado a uma fornalha de fogo ardente. Mas hoje em dia existem fornalhas de bullying ardentes. E o mundo critica e critica sem dó. Porque se você não se conforma com o mundo, você é o estranho. Se você é o estranho, você vai ser atacado. Ou vai ser bloqueado. Ou vai ser, como é que é o trem aí? Apagado? Não. Cancelado. Vai ser cancelado. E a gente vive num mundo tão doido que as pessoas têm medo de ser cancelada. Como assim, gente? Você vai ser cancelado? O que é esse trem de cancelado? É o quê? Vai perder a conta do Instagram? O povo vai parar de te seguir? É isso? Se exploda esse povo. E a gente fica com medo do mundo. A gente fica com medo do que o mundo vai fazer. Vai chegar um dia em que você, jovem, vai ter que se posicionar. E você tem que fazer isso sem medo. Ou você segue o que a palavra de Deus ensina, ou você não é crente, você não conheceu a Cristo. Isso em tudo.
O mundo não gosta de jovem virgem. Não gosta. Porque o mundo prega que você tem que perder sua virgindade, você tem que fazer sexo, você tem que ter uma vida sexual ativa. Não é nem com o namorado, mas não, antes era, na minha época era com o namorado, com a namorada, né? Agora não, agora é com amigo. Agora é com alguém. Agora é com um primo, agora é com qualquer um na rua. Numa festa, você conheceu, vai pra cama. Quer dizer, nem vai pra cama, vai pro banheiro. Resolve lá de qualquer jeito. Mas gente. Você vai ser confrontado. Não vamos nem chegar na questão do sexo, não. Você não pode nem sequer falar que você tem um compromisso com Deus, de não ficar, de não dar beijo na boca de qualquer um ou de qualquer uma. Que você vai ser cancelado, criticado, ridicularizado. Se você fala, não, eu estou me preservando, eu quero ter um namoro santo, eu estou esperando alguém especial, eu não quero nem sequer beijar na boca de qualquer um, eu estou esperando quem mandar para mim. Se você vier com um discurso desse, é perigoso você ser criticado na igreja. Não nessa. Mas em muitas outras. Em muitas outras. Porque a identidade do cristão está se conformando com o mundo. Até que ponto nós estamos dispostos a defender a nossa fé? Ou mais? Ou melhor, até que ponto nós estamos certos da nossa fé? Qual é a sua identidade? Quando alguém pergunta quem você é. Eu sou Leonardo, sou brasileiro, nasci em Belo Horizonte. Não é isso que eu estou querendo saber. Quem você é em Deus? Qual a sua identidade espiritual? Eu sou ministro do louvor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu danço na igreja. Não é isso. Qual é a sua identidade em Deus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já teve um encontro com Cristo? Sua vida já foi transformada, Deus já entrou na sua vida, você abriu o coração para Ele. Você entendeu a mensagem do Evangelho? Você entendeu o que é o chamado para a salvação, para a vida eterna? Você entendeu isso? Porque se você entendeu isso, amém, então você sabe quem você é. E aí você está disposto a resistir até o ponto de morrer pela sua fé. Mas se ainda não, você precisa se posicionar. Esses 3 jovens foram empurrados contra a parede, pressionados. O rei Nabucodonosor, a conselho de alguns homens malignos ali, ergueu uma estátua própria e determinou no reino que todos deveriam adorá-lo. Todos deveriam adorá-lo. É o que o mundo faz hoje. Se você não adora as coisas do mundo, o mundo vai te criticar. E aí tocaram os instrumentos e eles não se prostraram. E aí foram lá no rei e falaram, olha, aqueles 3 ali, eles são desobedientes. Eles não se prostram diante da sua imagem, ó rei. E o rei mandou chamá-los. E aí falou com eles, deu uma oportunidade para eles. Falou, olha, eu sei, estou sabendo, viu? Estou sabendo que vocês são crentes. Estou sabendo que vocês são chatinhos, que vocês têm essas frescuras aí que não se prostram, que só adoram Deus. Mas eu vou dar uma oportunidade para vocês. Eu vou dar a oportunidade da vida de vocês serem aceitos no meu reino. Eu vou dar a oportunidade de vocês negarem a identidade de vocês. Eu vou dar a vocês a oportunidade de se prostrarem diante da minha imagem agora na minha frente. E aí vocês vão provar que vocês são como nós somos. Você já sentiu que o mundo às vezes faz uma pressão assim na sua vida? Olha, seus amigos, eu vou te dar oportunidade. Talvez não fale com essas palavras, mas talvez te encoste contra a parede e te pressione para você ser como eles são. Qual tem sido a sua resposta? Para pensar. Qual o tamanho do medo de perder amizades que você tem? Será que é maior do que a vontade de servir a Deus? Olha que interessante o que esses homens responderam.
Eles afirmaram que estavam dispostos. A polícia está chegando aí, tá vendo? Mão pra cima, gente, vai, põe, vai pra parede. Mata. Dá um desespero, né, quando a gente... E dá um desespero que a gente não consegue desligar, dá vontade de quebrar o relógio. Olha! Estende a mão pra cá, gente, nós repreendemos esses speed polícia nesse relógio, em nome de Jesus. Ô, gente, esses 3 homens estavam dispostos. Olha que loucura, cara. Eles estavam dispostos a morrer pela fé deles. Agora, por quê? Fala sério, gente. Qual o problema de dar uma joelhadinha? Não, pô, joelhadinha. Qual o problema? Toca lá a cítara, lá o trompete, os negócios. Tá a estátua lá, você fecha o olho, finge que nem é com você, só adora. Ela fala assim, ô, Nabucodonosor, amém, tá bom. Tá satisfeito? Rolou, fechou. Pronto, os caras estão liberados. Aí o que eles fazem? Na hora que estiverem embora, fala assim, ô Jesus, tu sabes que eu te amo, eu só falei, foi só para salvar minha pele ali, rapidinho eu ajoelhei ele. Qual o problema? Você já viu quando a gente é tentado, que o diabo joga muitas vezes na nossa cabeça esse, qual o problema? Qual o problema? Tem ninguém vendo, seus pais não estão vendo, tem ninguém sabendo, sua mulher não está vendo, sua esposa, seu marido, ninguém está vendo. Qual o problema? Uma douradinha, um demônio ali? Qual o problema? Uma pornografiazinha? Qual o problema? Um negocinho só ali? Tem problema nenhum, ninguém está vendo. Rapidinho, coisa rápida. Se prostre e adore esse Deus. Alivia a tensão. Depois você pede perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Qual o problema? Salvar nossa vida. Enquanto a vida é esperança, a gente começa a teologizar os pecados, aí o trem. Enquanto a vida é esperança, e se eu pedir perdão, Deus me perdoa, e aí a gente segue a vida. Só que a gente não percebe que a nossa identidade está sendo corrompida, e daqui a pouco a gente nem perdão está pedindo mais, e o pecado começa a se cauterizar, porque a gente se acostuma a pecar, e daqui a pouco você nem volta para a igreja mais, pronto, se perdeu, foi para o mundo, acabou. Esses 3 caras aqui, eles são corajosos demais. Aí eles responderam para Nabucodonosor, e eu quero encerrar falando da razão que a gente vê no texto aqui. Por que esses caras não abriram mão de quem eles eram? Que loucura é essa, velho? Na resposta dele nos revela muita coisa. Primeiro, olha o que eles afirmam aqui, verso 17, eles responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso, verso 16, não necessitamos te responder. E aí eles afirmam, 17, se o nosso Deus quiser nos livrar. Sabe o que eles criam para eles se entregarem à morte? Eles criam na onipotência de Deus. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Eles criam que Deus é onipotente. Eles criam que Deus tem todo o poder. Eles criam de verdade que esse Deus era suficiente para protegê-los e livrá-los da morte. Eles criam nas histórias bíblicas. E aí a gente pode citar um monte de história. Abraão, Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão sai andando, e Deus começa a fazer um monte de milagre na vida dele. E de fato, Deus cumpre a sua promessa. Abraão, Isaac, Jacó, e o negócio vira um negócio muito grande. E é maravilhoso, uma história linda de fé. Você pega um personagem como Davizinho, que já matou um urso, já matou um leão. De repente um gigante se coloca diante dele. E aquele menino cheio de coragem. Ah, como é bom quando a gente é cheio de coragem em Deus. E Deus enche o nosso coração de fé para fazer desafios que aos nossos olhos seriam loucura. Mas aí aquele menino toma ali a briga do exército de Deus e fala assim: quem que é esse grandão aí? Quem que tá achando que ele é esse moleque, é esse grande? Vou arrebentar a cara dele, vem cá, ô grandão. E Golias fica nervoso, fala: o que você quer, pirralho? Eu vou te destruir. Tá vendo que é um teatro assim, múltiplos personagens.
E Golias vem grandão, crescendo para cima. Crescendo não porque já era grande, mas vem para cima dele. E Davizinho, cheio de fé, pega uma pedra. Golias falou com ele: você é doido, menino? Eu tô vindo todo armado, eu sou soldado experiente. Você me vem com um cajado e com pedra, você tá achando que eu sou cachorro? Davizinho só fala assim: hoje o banquete vai ser grande, porque os abutres vai ter carne demais para comer. Menino cheio de fé. Esses caras aqui conheciam essas histórias. Eles ouviam falar das histórias dos milagres de Deus. Josué e Caleb conquistaram a terra. Olha que história linda de Caleb. Coisa linda, irmãos. Quantas histórias, quantos relatos bíblicos enchem o nosso coração de fé. E não só histórias da Bíblia, mas histórias de pessoas como nós. Histórias que os nossos pastores nos contam. Milagres que experimentamos na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa vida, na nossa história. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos Deus já deu? Às vezes a gente pensa pensa que pequenos milagres são coisa pequena, não é? Deus sabe as experiências que você tem, você sabe as experiências que você tem com Deus. Às vezes uma oração que você faz para Deus abençoar uma prova e você consegue ali uma prova, uma nota boa, e você fala assim: puxa, foi Deus que me ajudou. Você só não pode falar assim: ah não, Deus me ajudou, eu estudei nada, eu chutei tudo. Não, isso não foi Deus não, isso foi chute mesmo, foi sorte. Porque Deus vai te abençoar se você estudar. Se você estudar, Deus vai te abençoar. Se você trabalhar, Deus vai te prosperar. Ah, estou orando para ser promovido, eu durmo o dia inteiro no trabalho não, mas estou orando para Deus me promover. Eu vou orar para Deus te demitir. Pra você criar vergonha na sua cara. É ou não é verdade, irmãos? A gente fica fazendo oração para Deus também, para Deus pecar. Né? Deus vai abençoar um camarada que não faz nada, que não trabalha? Não vai, pastor Washington. Não vai. Agora, se você trabalhar, se você pegar firme com Deus, se você levar Deus a sério, se você levar o seu trabalho a sério, Deus vai te abençoar. Claro que vai. E você vai crescer, claro que vai. A gente tem experiência com Deus, irmãos. E a gente sabe o quanto Deus é poderoso. A gente sabe o quanto Deus ele tem poder, Ele pode nos livrar, esses caras sabiam. Às vezes você pensa assim: ah, mas se eu for contra os meus amigos, se eu for contra a opinião do mundo, se eu for contra essa cultura, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar abandonado, essas pessoas vão me destruir. Você tem um Deus mais forte, maior, e Ele vai te guardar. E se você perder alguma coisa, você vai perder aquilo que não tem valor. Porque aquilo aí, ó, só pra... Tá vendo? Vai criticar. Viu? Tá vendo, ó? É na hora, Deus, tá vendo? Deixa eu colocar no silencioso para não acontecer de novo. Perdão, irmão. Deus vai te dar força. Vai, irmãos. Eles criam na onipotência de Deus. Segundo, eles falaram assim: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. E aí eles falam assim: Ele nos livrará. Eles criam no amor e no cuidado de Deus. Deus te ama. Deus ama a sua vida. E Ele cuida de nós. E a gente pode confiar nesse cuidado. Quantas vezes a gente tem medo de dar passos de fé, e aí Deus move o nosso coração e você dá passos de fé. É como uma criança que pula no colo do pai. Quando você pula e Deus te pega, quase que Ele fala assim: te falei que eu ia te pegar, sou. E aí um Deus mineiro ainda, né, sou. Uai, falei que eu ia te pegar, sou. Você é bobo, sou. Aí você pula nos braços de Deus. Às vezes a gente tem medo de dar passos de fé. Às vezes a gente tem receio de nos posicionar. Mas quando você se posiciona, vem um sentimento tão gostoso. Fala assim: poxa, eu confiei em Deus, valeu a pena. Ele não me abandonou. E Ele nunca nos abandona. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29:11 em diante, diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Pensamentos de bem. Pensamentos de te fazer prosperar. Pensamentos de fazer você crescer. Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. Eles criam que Deus era poderoso, eles criam que Deus era amoroso. Agora eles continuam dizendo assim: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser,
Sabe o que eles criam também? Eles criam na soberania de Deus. Eles criam que Deus era soberano e que, apesar das nossas decisões e dos nossos pensamentos, Deus sempre vai fazer a sua vontade. E a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Nós temos o exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro e reto e que se desviava do mal. Mas mesmo assim, Deus permitiu uma provação sem precedentes na vida de Jó. E Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, foi uma desgraça na vida de Jó. E Jó, depois de tudo, ele responde: no saí e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito o nome do Senhor. Crer que Deus é soberano e que os seus planos não se frustram, e ainda que eu não entenda o porquê Deus permite que eu passe por certas coisas, eu confio que Ele sempre faz o melhor. Eu posso não compreender, mas eu confio. Ele é soberano. Ele é soberano. Eu não posso ser um cristão que tem uma fé alimentada apenas por bênçãos. A gente não pode ter uma identidade tão fragilizada a ponto de só aceitar coisas boas na vida. E quando vierem provas, lutas, a gente fala: vou abandonar esse Deus porque o negócio não está dando certo. Não. Nós estamos firmes com Deus, venha o que vier. Está tudo de boa? Glória a Deus. O negócio descambou? Glória a Deus. Nós vamos continuar confiando. Eu aceito as bênçãos de Deus, mas eu também enxergo a sua bondade quando as bênçãos não vêm. Eu confio no Senhor. Filipenses capítulo 4, versos 10 em diante, 10 a 13, nós confiamos, nós sabemos de qual o verso 13, tudo posso. Esse é legal demais. Mas o verso 10 contextualiza, tem um contexto para Paulo afirmar esse tudo posso naquele que me fortalece. Verso 10 ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu gosto de uma tradução que diz: aprendi o segredo de viver contente. Essa que está ali não. Aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Olha que tremendo, irmãos. Ou seja, eu estou feliz em qualquer circunstância. Aí ele continua, verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, ou seja, eu já vivi de tudo nessa vida. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso. Como faz sentido o texto? Como muda o sentido? Tudo posso naquele que me fortalece não é uma declaração de força, é uma declaração de confiança, é diferente. Não é que você pode todas as coisas porque Deus te dá força para arrebentar a boca do balão, não. É que você pode suportar qualquer circunstância na sua vida, boa ou terrível, porque é Deus que nos fortalece, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. Então esses homens estavam dispostos a morrer para afirmar sua identidade em Deus, porque eles criam que mesmo que Deus não os livrasse da fornalha, eles não se prostrariam diante de Nabucodonosor. Saber que você pode confiar em Deus, mesmo que o Senhor permita que você passe por momentos de muita dificuldade, mesmo que porque a gente pensa assim, né? Eu vou chegar então lá em determinado lugar e vou afirmar com tanta força: olha, eu sou de Deus e eu não concordo com aborto, e a palavra do Senhor diz, pai e tal. E você pensa assim: nossa, agora eu rebentei. Quem quer aceitar Jesus? Aí o teu chefe te fala assim: passa lá no departamento de pessoal que você está demitido. Aí você pensa assim: puxa vida, mas eu honrei a Deus, mas eu defendi a palavra. Estou só dando um exemplo, né, irmãos? Não estou querendo te desencorajar, não pode fazer isso. Se você for demitido, conversa com o pastor Washington depois, pede oração. Mas só estou querendo dizer que nem sempre quando a gente se posiciona vai dar tudo certo. É isso que esses homens estavam dizendo. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender?
não é procurar aquilo que dá certo, é fazer aquilo que é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que é legal é moral. E a gente tem que entender que a régua de Deus é mais alta. O padrão que Deus espera de nós, seus servos, é mais alto. Não é o que é aceito no mundo que você pode fazer que está de boa. A gente tem que fazer aquilo que Deus espera que façamos. E por último, eles afirmaram assim, se o nosso... Então nós falamos, eles sabiam da onipotência de Deus. Eles sabiam do amor de Deus. Eles criam na soberania de Deus. E quarto e último, eles afirmaram, se o nosso Deus, a quem servimos. Sabe o detalhe que eu vejo aqui? Eles eram crentes não somente da boca para fora. Eles falavam e agiam. Eles não apenas afirmavam crer em Deus, eles serviam a Deus. Eles viviam uma verdade na prática. Eles criam e agiam. A nossa fé se confirma com ações. Aceitar a Cristo é um ato que será provado e confirmado todos os dias. A sua identidade como um verdadeiro cristão, ela não é provada aqui quando você está na igreja. Ela não é provada quando você está cantando um cântico ou não. De repente você está cansado um dia. E de repente você está meio assim, estou em pecado. Não, às vezes você está cansado fisicamente. O que eu estou querendo dizer é que não é a nossa atitude aqui dentro que vai confirmar aquilo que a gente é ou não em Cristo. Mas é quando você está lá fora, no seu trabalho. Quando você tem a oportunidade de negar uma tentação e ser fiel a Cristo numa faculdade, com um vizinho, numa escola. Hoje Deus me deu um livramento. Estava voltando para casa de moto. Aí, chegando em casa já, eu vim entrando assim, eu ia entrar na Sebastião de Brito, avenida lá do bairro. Estava vindo um carro na faixa da esquerda lá, tranquilo. Eu entrei devagarzinho aqui na faixa da direita, bem no cantinho aqui. Realmente eu não ia atrapalhar. O cara encostou do meu lado e dentro do carro começou... E começou a xingar. E eu, de moto assim, eu olhando para ele assim, aí eu diminuí. Qual o livramento? De acidente não, de eu matar o cara, porque talvez a minha natureza seria entrar para dentro daquele carro, Austin, que nem cesariana me tirava de lá de dentro. Mas aí eu olhei assim para ele, assim, eu falei, calma, cara, tá tudo bem. Aí ele, você viu o que você fez? Eu entrei, você estava do lado, é porque ele veio me fechando, cara, jogou o carro em cima da moto. Aí eu freiei assim, diminuí, aí eu olhei, aí eu parei e ele parou também no meio da avenida. E ele, eu, calma. Aí ele, você entrou, eu falei, cara, calma, tá tudo bem. Não sei o que ela, eu falei, desculpa. Aí ele foi acalmando. Eu tô preocupado com você. Você viu que você entrou? Eu entrei aqui na direita, você estava vindo na faixa da esquerda. Se você tivesse continuado na faixa da esquerda, nada ia acontecer. Mas você não pode fazer isso. Eu, tudo bem, me perdoe. Eu estou preocupado com você. Eu falei, obrigado, tudo bem. Obrigado. A gente quase ficou amigo. Obrigado, obrigado. Então, quase que ele falou assim, me dá seu WhatsApp. Aí ele foi embora. E eu fui tranquilinho. Eu estou contando isso de testemunho, assim. Eu confesso que no trânsito, eu às vezes, é uma área que Deus trata a minha vida. Porque eu fico às vezes, uma situação assim, do nada com um cara grita, eu ia falar assim, Deus te ama! Não ia ser bem, Deus te ama, não, mas não xingo nada não, mas eu fico bravo às vezes, sabe, eu acho que Deus me colocou para educar os motoristas. Mas gente, foi tão tranquilo assim, aí ele foi embora, eu falei, sinceramente eu agradeci a Deus, eu falei, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor me freou, porque senão eu ia perder a bênção, ia estragar meu dia, estragar minha noite, eu ia ficar chateado, eu ia brigar com o cara. É nessas horas que a gente mostra quem a gente é na rua, é numa situação boba de trânsito, olha que situação boba,
Podia ter virado um angu de caroço ali, eu podia ter respondido o cara, vai te catar, meu irmão, vai embora. Aí o cara me fechava, me jogava no chão, uai, tá de carro, eu tô de moto, eu que ia levar ferro. Mas o Espírito Santo, ele vai reforçando essa identidade de Cristo em nós vamos vivendo melhor. Nós não podemos apenas afirmar, nós precisamos servir a Cristo. Eu quero orar com vocês. Não sei se você entendeu essa mensagem. Você vai ser provado um dia. Você vai ser provado se você é crente ou não. E aonde que está firmada a sua identidade? Se você crê que Deus é poderoso, que Ele é soberano, que Ele te ama acima de todas as coisas, você tem base firme para resistir qualquer prova, confiar em Deus e permanecer firme. E servir a Deus não da boca para fora somente, mas com todo o teu coração. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar para descansar a cadeira. Coloca a mão no seu coração. Se você deseja, irmão, fala sério. Fala com Deus aí, com todo o seu coração. Deus, firma a minha identidade no Senhor. Me ajuda a ser fiel. Desde cedo eu conheci Jesus com 10 anos. Eu entreguei minha vida para Cristo. Eu era um menino, uma criança. Mas eu entendi o que eu fiz. De lá para cá, cada fase da vida, a tentação é diferente. É igual videogame, todo mundo aqui vai entender. Até os velhos. Você vai passando de fase, o chefão é sempre pior. Já viu o jogo que você nunca zera? É mais ou menos a nossa vida. Só que um dia vai zerar. O último desafio é a morte. E a Bíblia diz que Jesus já venceu a morte. Então, na verdade, a gente está pegando um jogo que já foi zerado. O Senhor Jesus já zerou esse jogo. Ele já venceu. E Ele já passou para a gente toda a senha. Mas Ele não nos livra, Ele não nos tira a oportunidade de avançar fase por fase. Sabe por quê? Porque fase por fase a gente vai amadurecendo. Mas você tem que ficar firme com Deus. Então, quando a gente é um menino de 10 anos... Tem fases que para 10 anos é difícil. Mas daqui a pouco você chega nos 15. Muda o chefão. E muda, ou a chefona, né? Depende, né? Aí você chega nos 20. Muda. Aí você casa. Aí o chefão tem nome. Esposa. Minha mulher não veio, posso falar, tá filmando não, né? Não. Você já viram aquele, se eu sofro, aonde que eu mando um recado aqui? Amor, eu te amo. E a gente vai avançando. A gente faz ela sofrer também, né, pastor? A gente também faz ela sofrer, é verdade. Se ela estiver vendo em casa, vai falar assim, abençoado, você vai chegar aqui hoje. Mas Jesus, Ele nos fortalece. Que você nunca mude quem você é. Que você permaneça fiel a Cristo. Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Eu oro por mim. Eu oro por cada um de nós. Nós estamos aqui porque somos teus filhos. E nós precisamos de ajuda, Deus. Não é fácil. Somos tentados, somos provados. O mundo quer mudar quem nós somos. Quer mudar a nossa identidade, a nossa forma de pensar. Mas nós nos rendemos ao Senhor. Pedimos força, Senhor. Pedimos força, Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo. Para sermos inabaláveis. Inquebrantáveis diante do pecado. Mas quebrantados diante de Deus. Para que não nos dobremos diante das ofertas do mundo. Mas sejamos fiéis ao Senhor em tudo que nós fizemos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo enche a sua vida. Que você seja um jovem cheio da presença de Deus.
cheio da força do Espírito Santo. Hoje e para sempre nós oramos crendo em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê glória a Deus.